Graça e paz, vamos aqui dar continuidade às nossas exposições bíblicas e temáticas, meditando no livro de Provérbios. Já meditamos, a parte introdutória, a apresentação do livro de Provérbios, depois adentramos, o versículo 1 até o versículo 2, e também agora nós vamos refletir do versículo 3 até o versículo 6. Gostaria aí, por gentileza, você abrir a sua Bíblia Sagrada, vamos meditar conosco, tratando de mais uma porção bíblica maravilhosa do livro de Provérbios. E hoje, nesta ocasião, vamos meditar um pouco sobre o versículo 3 até o versículo 6, essa cadeia de versículos. Diz assim, versículo 3 do capítulo 1 do livro de Provérbios: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, juízo. Versículo 5: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Versículo 6: para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, fiquemos aqui nesses versículos, do versículo 3 até o versículo 6. Nós vamos aqui compartilhar alguns apontamentos que nós colocamos aqui para nós refletirmos sobre esse livro extraordinário que é o livro de Provérbios. Vamos aqui. Então, observemos aqui, sempre lembrando, eu gosto de trazer essa parte aqui, trazer na memória o que vem a ser provérbio. Provérbios são expressões curtas, são expressões, são ditos bem objetivos, que nos proporciona lições morais, espirituais, lições para a vida como um todo, Podemos dizer, que os provérbios são essas declarações, de princípios, verdades extraídas, de longas experiências de vida dos hebreus, e nos lega essas pérolas preciosas. Então, são princípios para a vida. Queremos destacar, como eu já antecipei, a partir do versículo 3 até o versículo 6 para a nossa reflexão. Então, começando aqui no versículo, Provérbio capítulo 1, versículo 3, diz assim, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Você observa aí que são vários termos que esse provérbio nos traz. Então, nós podemos fazer uma leitura, fazer uma exegese, ou seja, uma interpretação que o texto está dizendo como cristão beriano, batista, que investiga o texto sagrado da melhor forma possível, buscando a sua interpretação que se aproxima do original. Então, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, a gente refletindo, o que é que nós podemos aprender dessa passagem? Que lições nós podemos extrair? Nós observamos aqui que o autor sagrado, ele continua a explicar qual a razão, qual o motivo que escrevera esta porção, essa porção bíblica. Ou seja, não basta apenas ensinar, não basta apenas instruir. É necessário que também possamos aprender com essa instrução. Então é interessante, o estudante tem que estar motivado a aprender. É muito interessante quem milita na área educacional, quer seja secular, quer seja na educação básica, no ensino médio e na academia, de uma forma geral, por mais habilidoso que o professor seja, por mais que o docente, por mais que o pastor ou o professor da escola bíblica dominical tenha habilidade extraordinária dada, permitida por Deus e buscada por esse servo, por essa serva que milita na educação cristã, numa escola bíblica dominical, eu digo isso por experiências de décadas militando dentro da escola bíblica dominical e também na secular. A gente percebe que
O aluno, quando ele quer aprender, ele aprende, porque ele tem inteligência, né? O seu cognitivo, mas ele só vai aprender se ele quiser. Então, é necessário que ele possa estar motivado, né? Motivado, ou o professor tentar motivar esse aluno, né? Eu, na época que eu fazia educação básica, eu, na verdade, não tive ninguém que me motivasse, não. Eu queria me motivar porque eu queria aprender. Eu digo muito isso aos alunos, que para você consegue aprender qualquer coisa, desde que você se motive, né? E quando o sujeito, né, o ator da aprendizagem, ele quer aprender, ele se motiva, ele aprende. A mente humana é extraordinária, né? Então, o autor sagrado ele vai nos levar nessa caminhada de interpretação, de instigação no processo de aprendizagem desta sabedoria, porque todo o capítulo, né, a essência maior é a busca dessa sabedoria, desse conhecimento para chegar a essa sabedoria. Então, o estudante tem que estar motivado a aprender, receber o que lhe é ensinado. Se ele realmente não querer absorver ele não vai absorver isso. Então é necessário ele desejar esse conhecimento para que ele cresça na sabedoria, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, a sua sabedoria eterna. Então, nós encontramos nesse texto essas observações. Então, observar o exemplo do seu mestre. Então, o aluno, muitas vezes, ele está observando o seu mestre, o seu instrutor, a sua postura, a sua forma de ensinar, a sua autoridade, não é autoritarismo, no seu controle de sala de aula. Eu gosto muito de dizer que eu passei muito tempo é, dentro de um movimento, as minhas atividades eram muito intensas e eu transparecia isso para o aluno e com a essência de que ele só entra na sala de aula, ele se motivava só com a minha motivação. Ele chegava totalmente desmotivado, mas e outra coisa, eu deixava a aula de uma forma não monólogo. A aula ela não pode ser um monólogo, a aula tem que ser interativa. O professor é um moderador. O professor, eu gosto de dizer que, segundo Paulo Freire, ele media o processo de ensino-aprendizagem. Mas eu gosto de que o professor é um provocador. Ele é um provocador dentro do processo de ensino-aprendizagem, tanto de forma secular como também em escola dominical. E ele não deixa a aula como um monólogo, certo? Mas ele desenvolve a habilidade para que, na medida do possível, todos possam estar é, aprendendo, interagindo uns com os outros. E outra coisa, o professor ele não pode ficar apenas só ele falando ou explicando. Não, ele tem que interagir com o grupo, ele tem que desenvolver essa habilidade. Primeiro, o professor ele tem que estudar bastante para ele desenvolver essa percepção cognitiva e instigar o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno ele está observando, direto ou indiretamente, todos esses elementos, esses atores dentro do processo de aprendizagem. Então, isso é uma coisa interessante que nós encontramos no livro Provérbio. Para obter o ensino do bom proceder. Então, qual é o bom proceder que esse mestre está desenvolvendo nas suas aulas? E o aluno, por sua vez, está interagindo com esse mestre, com esse instrutor, aqui me referindo dentro do que se refere, no que tange a educação cristã. Então, essas questões devem ser levadas em consideração. A expressão ensino-instrução, que leva ao entendimento, assim como a sabedoria, denota habilidades, essencialmente prática. Então, todo esse esforço do mestre, do professor, com sua instrução, é fazer com que esse aluno ele desenvolva uma sabedoria prática, uma instrução prática, né? E aí faz me lembrar do artesão, né? Do músico, ele busca desenvolver habilidades nas cordas, por exemplo, de um violão, de uma guitarra, seja lá um instrumento de percussão ou de cordas, para buscar encontrar uma excelência no seu fazer, na sua prática, na sua praxis, na sua ação, né? É importante dizer que a palavra justiça, juízo, equidade,
dão um contexto, né, dentro de uma perspectiva moral, instigando a prática da sabedoria. Então, o texto ele vai nos levar a essas discussões, né, é, para nos proporcionar e levar-nos a essa busca da sabedoria. Então, isso é interessante. Então, a sabedoria bíblica permeia toda a vida e exige uma mudança de comportamento com justiça. Então, a gente percebe que nesse versículo, o autor sagrado ele nos conclama e nos leva a essa reflexão instigante em busca dessa sabedoria vinda do alto. No versículo 4, Provérbio capítulo 1, versículo 4, dá aos simples prudência e ao jovem conhecimento e bom siso. Siso aí é juízo. Né? O que é que nós podemos aprender dessa passagem? O que é que ela pode nos descortinar de aprendizagem espiritual, moral? Os jovens, muitas vezes, eles são inexperientes, né? Isso mesmo. Mas aí eles vão aprendendo com os mais velhos, aqueles que têm uma quilometragem de aprendizagem, de experiência de vida. Então, os mesmos se impressionam com muita facilidade com palavras persuasivas ou distorcidas. Então, eles precisam se policiar e ser orientados pelo mestre para que eles possam ser conduzidos. Lembra do que diz Provérbio mais adiante, né? Falando sobre a questão da sabedoria na busca do conhecimento, né? Sobre o jovem. Então, a gente vai observar isso, ensinar o jovem o caminho que deve seguir. Então, a gente observa exatamente essas orientações que nós encontramos no livro de Provérbios, né? Nós vamos comentar ele mais adiante. Então, este jovem precisa da instrução, da experiência dos mestres, sim. Os mestres, e ele possa estar predisposto a querer aprender com o seu mestre, né? Porque se ele se negar, não vai fluir, né? Então, a importância é isso. Então, dá aos simples prudência, bom siso, porque os jovens, e aqui Salomão dos propósitos justamente em instruir o jovem no bom siso, no bom juízo, buscando a sabedoria da parte de Deus. Então, essa instrução deve ser repassada com zelo, dedicação, né, ponderação, equilíbrio, com conhecimento e com capacidade por parte deste mestre para com o seu professor, para os seus alunos, seus discípulos. Os simples são presas fáceis para os homens maus, para os seres humanos maus, são mesmo. Muitas vezes eles são persuadidos com palavras distorcidas pelo fato de eles não ter essa experiência de quilometragem de vida. Muitas vezes são seduzidos e levados para caminhos tortuosos. Então, precisamos se policiar nesse sentido. Os jovens são fáceis de serem atingidos por mais influências, né? Então, o cuidado nesse sentido. Daí a importância da prudência, de ter realmente a cautela, a moderação, de parar, raciocinar, escutar as pessoas de confiança mais velhas e realmente trilhar caminhos bons, com bom siso, como diz aí o texto, conhecimento e bom siso. No capítulo ainda, versículo 4 ainda, né, nos traz ainda algumas lições. O conhecimento, no hebraico, yaderha, né, conhecer, a palavra comum com esse sentido nos leva a ter o entendimento do corpo de conhecimento tinha de ser comunicado. Então, esse conhecimento teria que ser transmitido, teria que ser comunicado. Então, o versículo nos traz essa lição. Então, o aluno tinha que dominar este conhecimento. Se assim ele realmente estiver predisposto, com a mente aberta para aprender com o seu mestre. Então o jovem precisa de mais do que conhecimento, precisa sim de prudência. Então é uma situação sine qua non, né? Ou seja, a situação sine qua non é uma situação indispensável, necessária, né, para o seu processo de aprendizagem e sua maturidade, mudança de atitude e comportamento, né, de qualquer indivíduo, principalmente dos jovens. No versículo 4 aí nós aprendemos ainda algumas lições. Observe, o bom siso no hebraico, mesima, né, literalmente, poder de planejamento. Então, esse bom juízo, né,
ter bom siso suficiente para tomar decisões acertadas. Já no versículo 5, nós encontramos alguns ensinamentos a saber. O que nós aprendemos? Observamos que o indivíduo, ou seja, ou o aluno, o jovem, que já está, que esta obteve, né? Que já obteve essa sabedoria, ele está progredindo em conhecimento, né? Então, a priori, se ele está, vamos dizer assim, acompanhando as instruções do seu mestre, sim, ele está progredindo no seu conhecimento. Embora eu fiz aqui uma pergunta, o jovem, na verdade, essa sabedoria está progredindo em conhecimento, né? Na medida do possível que o jovem, o indivíduo está realmente com a mente aberta, interagindo com o seu mestre, ele está aprendendo sim. E nós encontramos essa lição nesse versículo. Está, continuará aumentando em erudição. Então, na verdade, se essa pessoa está buscando a sabedoria, ela vai aumentar em erudição. Erudição no sentido de sabedoria, da parte de Deus, de forma vertical, conhecimento. Prudência. O que é prudência? Prudência, segundo o dicionário Comte Sponville, é uma das virtudes cardeais. Por exemplo, dentre as virtudes cardeais fundamentais, nós temos a prudência, nós temos a coragem, nós temos a fortaleza, nós temos a moderação, né? Então, são virtudes cardeais, conhecidas como fundamentais. Então, o pensador, aí, o filósofo Comte Sponville, ele vai dizer que a prudência é uma das virtudes cardeais, fundamentais, né? Nós podemos dizer, segundo Sponville, né, que a virtude é a arte de escolher os melhores meios. Então, a pessoa prudente, ela escolhe as melhores ações, os melhores meios, tendo em vista um fim supostamente bom. Então, escolhas acertadas para ter um fim satisfatório para ambos, né? Então, quando a pessoa procede dessa forma, ela está sendo uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa ética dentro da ética cristã, ela vai ter bons procedimentos, ela vai exercer uma certa prudência, né? No hebraico, que é lek, né? Lek, que vem de uma raiz que vem significar receber, tomar, né? E ele recebe de outros e doa para outros. Então, essa prudência aprendemos e passamos para outros. Então, é interessante isso que o provérbio nos traz. Ouça o sábio, vou escutar o mestre com sua prudência, e ele automaticamente, essa prudência, ela vai ser repassada para outros, como uma corrente contínua. Instrui, e o instruído adquire essa habilidade. Então a gente vai observar claramente isso nesse versículo, nos trazendo essa aprendizagem. Então adquire habilidade. Então o prudente ele vai adquirir habilidade. Esta última palavra corresponde ao hebraico, né, tabulat, né, náutico, de uma raiz que significa corda, ou seja, um mecanismo, né, de pilotagem, de direção, arte dos maneiras de conduzir, né? Então, o ser humano, o jovem, sendo guiado corretamente, né, diante de uma caminhada de vida, né? E nas suas tempestades, né? Que então ele precisa dessa instrução, dessa prudência para desenvolver e sair da melhor forma possível. Então essa instrução no livro de Provérbios, ela nos leva a esse bom juízo, esse bom proceder, né? Na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e também na Vulgata, que é a tradução do hebraico para o latim, nos traz o seguinte significado: governar, governo. Então, uma pessoa, o sábio que sabe bem governar, a gente observa isso claramente no livro que está sendo estudado, né?
da monarquia unida, quando o povo realmente buscava a instrução do profeta, ele era bem sucedido, porque era a própria voz de Deus. E assim, por sua vez, quando os reis recebiam a orientação do profeta, ele tinha sucesso nas suas empreitadas. Então a gente observa que aquele governo que é bem governado e orientado por uma sabedoria vertical, uma sabedoria divina, de forma prudente, ele é bem sucedido, né? Ao contrário, aí nós observamos nos anais da história, nas páginas veterotestamentária e também neotestamentária, realmente os desequilíbrios de organizações dentro da sua perspectiva governamental. Então, a gente encontramos essa lição nesse versículo deste provérbio muito interessante, né? Ouça o sábio e cresça em prudência. Oxalá, diz o texto, o salmista, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, imagine se a nação brasileira desenvolvesse uma teocracia, isso é muito difícil, né? Até porque que essa teocracia ela vai ser instaurada no reino milenial, onde vai estar realmente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no comando, do globo terrestre, vamos dizer assim, no cumprimento profético, embora ele já está no controle de todas as coisas. Deus, ele é controlador de todas as coisas, ele é o Senhor da história, né? Então nós compreendemos claramente nessa passagem bíblica, nesses versículos, versículo 3 até o versículo 6, essa instigação do sacro escritor nos orientando à busca dessa sabedoria, à busca desses bons procedimentos, dessa boa prudência, para que possamos ser felizes e bem-sucedidos nesse mundo odierno. Então, nós encontramos essas aprendizagens nesses versículos, né? Já no versículo 6, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, o que nós aprendemos nesses versículos? Observe, já este versículo, né, é a continuidade do versículo 2 e 4 que nós já refletimos. Então, o livro de Provérbios tem um dos seus alvos primordiais, né, a erudição na busca da sabedoria e da sua praticidade, essencialmente. Observamos as declarações expressivas, né, em todo o contexto desses versículos, os discursos sábios dirigidos aos insensatos e também aos doutos, aos sábios. Então essas expressões elas nos instigam a buscar essa sabedoria vertical da parte de Deus, para se entender os provérbios. O que são provérbios? Nós já estamos refletindo, são ditos, são máximas, são expressões curtas, sucintas, que expressam, né, princípios, verdades morais, espirituais para a nossa vida, para sermos bem-sucedidos, para sermos tementes a Deus, né? Para se entender as parábolas. O que são parábolas? A parábola é uma história simples. Jesus ensinava muito utilizando as parábolas, né? Destinadas a comunicar uma verdade espiritual com princípios religiosos ou morais. Então, a parábola é essa história objetiva, né? Que encanta as pessoas. E aparentemente, muitas vezes, essas parábolas, no primeiro momento, elas não eram entendidas, mas depois Jesus explicava o significado das mesmas, os significados morais e espirituais. Mas o que são enigmas? São declarações obscuras, né? São uma espécie de quebra-cabeça que os sábios vão discernir e vão dar os significados. Nós encontramos os enigmas decifrados por Daniel, decifrado por José e tantos outros servos de Deus, profetas que foram inspirados por Deus para com essa missão de trazer essas explicações enigmáticas que homens, mulheres comuns, seres humanos, não conseguiam, a não ser que tivesse um discernimento divino da parte do Senhor, né? Então, nós encontramos nesse versículo essas lições, essas instruções, esses ensinamentos, essencialmente. Então, os enigmas, no primeiro momento, deixam os ouvintes confusos, mas aí vem aqueles que têm a habilidade dada por Deus e traz as suas explicações, os seus significados.
Portanto, meu nobre irmão, meu caro amigo, fique com essa palavra onde nós estamos estudando aqui no nosso espaço, exposição bíblica e temática, o livro de Provérbios, extraindo lições, ensinamentos para a nossa vida. Que Deus possa coroar o seu dia de êxito, com muita graça da parte de Deus. E até o nosso próximo encontro aqui, para mais uma exposição bíblica e temática. Até lá!